o sábio falou, eu posso te pedir qualquer coisa? E ele falou, qualquer coisa, eu tenho pele de veado. Ele falou alguns artigos assim que sábios usam tipicamente, assim. Tem um ossinho que às vezes o sábio faz um coque assim, aí põe um ossinho assim, um dente, né? Aí ele pensou qualquer coisa, era das coisas que ele vendia, né? Tipicamente. Né? Mas ele falou qualquer coisa. Então o sábio pediu uma coisa meio que ele não esperava, ele falou, eu quero que você seja não violento, eu quero que você siga a rinça, então eu quero que você quebre seu arco e flecha. Aí o sábio levou um susto, o caçador levou um susto, né? Ele falou, mas eu faço isso há gerações, meu pai até me deu o nome de Mrigari, e se eu não matar os animais, eu vou passar fome. Esse é interessante que esse é um argumento até hoje. 5.000 anos depois, as pessoas dão esse argumento que, mas se eu não comer carne, eu vou comer o quê? Eu não vou comer nada, eu vou morrer de fome. As pessoas falam isso pra gente. Tem audácia de falar isso pra gente, que tem um restaurante e um bistrô. Não, esse argumento não cola com a gente. E aí Narada também não colou, não. Ele falou assim, eu tenho alguns discípulos aqui, eles estavam no Triveni, que é o encontro do Ganges, o Yamuna e o Sarasvati, 3 rios sagrados. Ele falou, eu tenho muitos discípulos por aqui, porque geralmente tem muitas pessoas santas nas margens dos rios sagrados na Índia, é o lugar onde eles se concentram. Ele falou, a gente está no Triveni, eu tenho muitos discípulos aqui. Pode ficar tranquilo que todos os dias meus discípulos vão na sua casa e vão deixar para você uma cesta de frutas, legumes, cereais, tudo que você precisa. Aí o caçador ficou meio assim, né? Aí Narada, vendo que ele não entregava muito o que ele pedia, ele falou assim, então vou te pedir uma coisa menor do que quebrar seu arco. Vou te pedir para você matar os animais de maneira rápida. Porque ele torturava os animais. É uma técnica para maciar a carne, um açougueiro me explicou uma vez aqui, que você tem que deixar o animal flechado ou cortado com o coração ainda batendo. Que aí o sangue bombeia o sangue para fora. Eles fazem isso até hoje. Hã? Desculpa, até assustei, porque horror. Vai vendo, vai vendo. E aí ele fazia isso, ele deixava os animais semi-mortos, o coração bombear o sangue para fora e maciar a carne. Ele falou assim, já que você não quer parar de matar animais, então eu vou te pedir uma coisa. Mate-os rápido. Mate-os da forma mais indolor possível. Então aqui tem o segundo ensinamento de Asteya, de ahimsa, não violência. O primeiro é... Esqueci qual foi o primeiro. Se você é não violento, você motiva não violência nos outros. O segundo ensinamento dessa história é... Se você não consegue ser não violento, ser menos violento já é uma conquista. Já vale a pena. Você não deve se desmotivar se você não consegue ser perfeito. Se você conseguir ser melhor do que você era ontem, já você deve comemorar pequenas conquistas. Assim. Então, se você reduz a sua violência, já é bom. Então, Narada falou isso. Tudo bem, você não consegue parar de matar os animais, então mate-os de forma indolor. Isso já vai ser bom. Mas papo vai, papo vem. O caçador decidiu fazer uma experiência. Ele aceitou ficar um tempo sem caçar e também cantando um mantra com os nomes de Deus para purificar o coração dele. E aí depois de um tempo, Narada Muni, lá o sábio, largou o discípulo novo dele lá e foi continuar viajando. Depois de muito tempo, ele estava com um amigo dele, chamava, não me lembro o nome. Estava com um amigo dele também, sábio, e falou, eu tenho um discípulo, era um caçador, agora que eu estou lembrando dele. Ele ficava lá no Triveni, no encontro dos rios Sarasvati, Yamuna e Ganges. Vamos lá comigo ver como é que ele está? Tem muito tempo que eu não vejo. Aí foram os dois para lá. Quando Narada Muni chegou lá, o discípulo levantou-se felicíssimo. E imediatamente ele queria prestar reverências para o guru dele, como é tradicional. Só que ele foi prestar reverência e parou assim, de repente. Aí ele viu que tinha uma carreirinha de formigas passando. Disse que ele parou para não pisar nas formigas. E aí ele pegou assim, as formigas com manto, assim, tirou da frente, aí ele prestou reverências. E aí Narada Muni falou com o amigo dele, olha só, olha o poder do mantra. Eu dei para ele um mantra que tem o nome de Deus, ele cantou, e antes ele torturava animais, e agora ele purificou tanto seu coração que ele não quer pisar em formigas. E aí ele perguntou a dúvida dele, né, Narada Muni, queria saber, e você passou fome? Você falou que ia passar fome se não matasse animais? Aí ele falou assim, olha, eu pedi para os seus discípulos pararem de ir lá em casa, que a gente não estava aguentando tanta comida. Eles me davam e eu tinha que jogar fora, dar para os animais, eles traziam muitas frutas, muitos cereais. Eu pedi para eles pararem de ir, não precisa mais mandá-los, por favor, peça para eles não irem, que eles querem continuar indo porque a ordem som é não precisa, é muita comida.
Então essa é a experiência que a gente vê aqui em Vrajabhumi também. As pessoas falam, mas se não comer carne, eu vou comer o quê? Elas comem nossa feijoada, nosso bistrô, e elas nunca mais podem perguntar isso. Elas descobrem isso. Então essas são duas histórias que aparecem nas escrituras sobre não violência. Então as escrituras têm esses dois pontos, tem o ensinamento óbvio, a não violência é o modelo, e eles ensinam não violência através de histórias, através de ensinamentos. E o Dharma Shastra vai problematizar. Mas e nesse contexto, como é que fica? E aí, isso vai nos convidando a saber discriminar certo e errado em consideração de tempo, consideração do lugar, consideração da circunstância, para a gente tomar decisões complexas em cenários complexos. Então esse foi o primeiro, ahimsa, não violência. O segundo, yama, é satya, veracidade. Mas eu quero falar sobre mentira. Quando mentir? Eu só quero o problema. Então, nesse livro, de novo, mesmo Dharma Shastra vai contar uma história de quando você deve mentir. Então, essa história é bem legal. De novo, o Arjuna. O Arjuna que não queria matar, não queria punir o estuprador. Ele vai defender a veracidade a qualquer preço. Então, Arjuna está participando de uma guerra que durou 16 dias. E acho que essa história acontece no 13º dia. Eu sei que é mais para o final, porque se comenta que ele estava muito estressado. Já por muitos dias, né? Então a cabeça dele não estava já bem. E aí, nesses últimos dias assim da guerra, as guerras nessa época eram rápidas, né? As guerras modernas são guerras de trincheira, é guerra de esgotamento dos recursos do inimigo. A gente tem que lutar com o inimigo até acabar os recursos dele. Só que os recursos dele vêm de um monte de países, a guerra não acaba nunca, né? A guerra nessa época era num campo de batalha. Então todos os militares se reuniam num campo de batalha, ficavam um de frente para o outro, tocava o búzio, quando tocava o búzio eles se enfrentavam. Então as guerras duravam pouquíssimos dias. Não era conceito de guerra total, de atacar a cidade, era guerra num campo de batalha. Então era 16 dias e acabou. Então no 13º dia, o 12º, Arjuna estava assim, lutando mal, assim, ele não estava conseguindo causar muitas baixas nos inimigos. E aí o irmão dele, o Distira, foi falar assim, um desaforo para ele. Falou, Arjuna, você não está fazendo nada, hein? Pelo amor de Deus, no campo de batalha, eu vi essa atuação, tá ridículo. Você não derrotou fulano, não derrotou fulano. Sabe o que você devia fazer, Arjuna? Esse arco aí que você ganhou de Shiva, você adora falar, né? Eu ganhei esse arco de Shiva, o arco Gandiva. Sabe o que você devia fazer com esse arco? Você devia quebrá-lo e jogá-lo fora. Você devia largar esse arco. Aí, Arjuna, briga de irmão, assim. Ele tinha um voto, veracidade, né? Aqui entra o princípio de veracidade. Ele tinha um voto que se alguém um dia mandasse ele largar o arco dele, ele ia matar essa pessoa. Os votos, assim, uma besteira, né? Aí quando o Yudhishthira falou aquilo, ele falou, você conhece meu voto, né? Você sabe a palavra de rei, não volta atrás. Ele era rei. E agora eu vou ser obrigado a te matar. Pegou assim na flecha dele, aí Krishna aparece lá de novo para salvar o dia. Krishna fala assim, Arjuna, o que você está fazendo? Você vai atacar seu próprio irmão? Ele falou, veracidade. Eu dei minha palavra e se eu não honrar minha palavra, nenhum cidadão mais vai acreditar em mim e aí eu não vou conseguir mais reinar. Então eu disse que se alguém mandasse eu largar meu arco, eu mataria. E o Yudhishthira falou isso, então eu irei matá-lo. Aí Krishna vê aquela briga assim. Não sei vocês, mas eu odeio intermediar a briga. Como é que Krishna vai ali cumprir seu dever de pacificador. E ele fala com Arjuna, Arjuna, tá bom, você pode matar seu irmão, mas primeiro eu quero que você escute uma história. Deixa eu te contar uma história. Essa história é sobre um homem que foi para o inferno. Então, já uma introdução assim, a Arjuna já ficou curioso, né? Por não mentir. Foi para o inferno por não mentir. Krishna conta a história de que havia um sábio que tinha o voto de sempre falar a verdade. E ele vivia num reino em que o governo era muito opressor, perseguia as pessoas, matava as pessoas pobres que não pagavam impostos. E aí tinha uma família que estava fugindo dos cobradores de impostos. Quem gosta de filme bíblico pode imaginar algo parecido, né? Os romanos perseguiam bastante, né?
a Galileia, aquela região ali. Os cobradores de impostos eram muito violentos, né? Matavam pessoas. Então, uma família estava fugindo porque eles iam ser mortos por não terem dinheiro para pagar impostos. Eles estavam fugindo assim de uma ditadura, do governo tirano. E eles se escondem assim no matagal para não serem mortos. E aí os agentes do governo, procurando a família, encontram o sábio, que sempre falava a verdade. Eles perguntam, se vocês viram uma família fugindo por aqui, com crianças, mulheres? Ele fala, vi. Ele fala, e eles foram para a estrada? Ele fala, não. Eles foram para aquele mato? Ele fala, sim, eles estão escondidos no mato. Aí os ditadores lá abrem o mato, assim, cortam a cabeça das crianças, esquartejam a mulher, matam todo mundo, assim, uma chacina, né? E o homem totalmente com a mente serena, assim, né? Eu sou veraz. Eu fiz o que as escrituras ensinam. E é descrito que esse homem, quando morreu, ele foi para o inferno, pelo ato que ele tinha feito, de ter condenado aquela família à morte. Tentando passar isso para um cenário mais atual, imagina aquele livro que é o mais vendido da Amazon, chama O Diário de Anne Frank, né? Que era uma menina judia, que até o diário de verdade dela, talvez vocês conheçam, que os nazistas estão procurando ela e uma família, por misericórdia, deixa ela se esconder da família, eles têm uma parede de fundo falso e eles ficam escondidos lá. Que o governo tinha mandado a família entregar a criança, né, a menina de uns 14 anos, assim, para os nazistas colocar no campo de concentração. Agora imagina uma pessoa ultra veraz, né? Os nazistas perguntam, onde está Anne Frank? Aí você pensa, a religião diz que eu tenho que falar a verdade. Aí você fala para os nazistas, você está ali, levam, imagina, uma criança para o campo de concentração. Assim, óbvio que você não deve falar a verdade, né? Você deve despistar os nazistas para qualquer direção, né? Então, Arjuna contou essa história da Anne Frank. Não, Arjuna contou a história do Veraz, que foi para o inferno, para Arjuna, e falou, então, Arjuna, se você quiser matar seu irmão para manter a sua veracidade, você pode ir lá. Aí Arjuna falou, não deixa para lá. Isso também mostra que esses yamas, eles têm uma hierarquia entre eles. Então, a não violência é o princípio mais elevado, e todos os outros devem ser subservientes à não violência. Então, se mentir produz violência, quer dizer, se ser veraz produz violência, você deve violar o princípio da veracidade em favor do princípio de não violência, né? Então, se alguém vai ser assassinado, coisas assim, né, levado para um campo de concentração pela veracidade, você viola a veracidade em favor da não violência. Teve uma vez que eu menti para minha mãe por 9 meses e ela me agradeceu muito, porque foi não violento. Minha esposa estava grávida, eu falei com ela que ela não estava grávida. Ela ficava telefonando para cá e falava, a Prema está grávida? Eu falei, não, mãe, que isso? Como é que... Não. Porque eu telefonei para aí, falaram que você foi no ultrassom. Eu falei, não, mãe, ultrassom dos rins. Ver se tinha pedra nos rins. Ela falou, eu sonhei que a Prema está grávida. Eu falei, não, mãe, está grávida, não, pode ficar tranquilo. Minha mãe tem depressão, síndrome do pânico, até um pacote assim, de ansiedade. Se eu falasse que minha esposa está grávida, a minha mãe, assim, sem exagero, ela poderia morrer. Ela poderia ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade e morrer. Então eu tinha que falar para ela que não. Aí depois que o neném nasceu bem, aí que a ansiedade dela é com gestação. Aí depois ele nasceu, eu contei para ela, tudo bem. Ela falou assim, graças a Deus você não me contou que ela está grávida. Você ia me matar, eu ia morrer aqui. Então assim, para minha mãe não ter não morrer, literalmente, não é exagero, assim. Quem conhece doenças mentais assim, sabe que não é exagero. Para não morrer, eu menti para ela por 9 meses e ela me agradeceu. Obrigado por ter mentido. Né? Então, algumas vezes, mentir é o princípio ético nosso. Então, próximo princípio. Esse princípio de veracidade, falando aí um pouco dele, ele não é nem assim para coisas do dia a dia, assim, falar a verdade, falar mentira. Ele também tem muito a ver com contratos. Geralmente as escrituras falam de honrar contratos. Porque o princípio de não violência, ele quer deixar esse mundo mais previsível, porque o mundo é muito imprevisível, as coisas são muito inconstantes. Então os contratos suavizam isso. Se o empregado sabe que ele
vai ser demitido com pelo menos 3 meses de antecedência, que o governo vai pagar para ele seguro-desemprego por 3 meses, aí ele recebe o FGTS dele. Se ele tem esses contratos, ele fica com menos medo de desemprego. Sempre dá medo de desemprego. Mas esses contratos, saber que a pessoa vai honrar esse compromisso de avisar antes, o governo vai honrar o compromisso daquele dinheiro que ele guardou de fundo de fundo. O que é FGTS? Fundo de garantia de tempo de serviço. Ele vai te entregar, tudo isso vai tranquilizando a mente, né? E o empregador também. O empregador sabe, o garçom não vai me abandonar na alta temporada, o cozinheiro não vai embora do restaurante na alta temporada. Ele vai me avisar com pelo menos 3 meses de antecedência. Ele vai treinar o substituto dele. Então o empregador fica mais calmo também. O empregador é ferrado igual o empregado, né? Às vezes tem gente que tem braveza com o patrão, mas no Brasil, segundo... Esqueci a sigla, estou com problemas com siglas hoje. Uma sigla aí. CLT. Não, CLT é boa, mas não é essa. Parece FGTS. INSS? Não. Esqueci. Tem uma sigla aí que diz que 50% das empresas vão à falência antes de completarem 2 anos. Então, empreendedor, o patrão, ele é... IBGE, obrigado. Devagarzinho a gente chega lá. Estatística, né? O IBGE tem essa estatística. Na administração, por exemplo, é isso mesmo, que as empresas elas têm período de vida, se elas passarem de 5 anos, é porque elas estão... Passar de 5, né? De 2. Porque o início delas é falência, elas têm oportunidade de falir. Ixi. Então, empreendedor, patrão tem medo igual funcionário, né? Então, esses contratos entre patrão e empregado, contrato entre um casal, por exemplo, uma criança, para ela virar autônoma, independente, ela leva uns 25 anos. Então, se um casal faz um filho, eles esperam que os dois ajudem a criar esse filho por 25 anos. Então, se um dos dois pula fora do barco antes da hora, isso é muito assustador, né? Então, esse princípio de veracidade é isso. Os contratos entre as pessoas serem honrados, haver veracidade nisso, diminui muito a ansiedade, o medo do futuro, o medo do presente. Por isso que ele é tão incentivado. Depois vem o terceiro princípio de Yama, é asteia. Asteia significa não roubar. Essa palavra é cognato, eu sou formado em letras, eu gosto da etimologia das palavras. Asteia é cognato com o inglês steal. Steal é roubar, né, em inglês. E a, em sânscrito, é negação, que também é igual ao português. E o inglês também, né? Por exemplo, você tem a palavra normal em português, você coloca o a na frente e vira anormal, é negação, né? No sânscrito é a mesma coisa. Então, asteia significa a steal, tipo, não roubar. Anota aí. Anota, senão vai esquecer. Você tem uma aba, anotação? Pregações? Legal. Um grupo com você mesmo também é fundamental. Coisas que o Ananta lá me ensinou de coloca. Legal. Então, o roubo, ele é desincentivado ou punido pelo mesmo motivo do asteia, né? Ele fere a previsibilidade. Então, o ser humano ele precisa de previsibilidade. Os contratos fazem isso, né? A não violência prevê isso. A não violência significa ninguém vai tirar meus dentes. Amanhã meus dentes vão estar aqui porque ninguém vai me agredir, né? Eu não vou passar por um trauma sexual porque ninguém vai agredir meu corpo sexualmente. Eu ainda vou ter minha locomoção porque ninguém vai quebrar meus ossos. Então, a não violência nos dá previsibilidade. Eu consigo prever como vai estar minha saúde amanhã, minhas capacidades amanhã. A veracidade também, os contratos me dão previsibilidade. E não roubar também. Significa, eu trabalho com moto, eu trabalho com notebook, e eu sei que o meu instrumento de trabalho não vai ser subtraído de mim. Então, eu posso fazer uma previsão financeira para cuidar dos meus dependentes, meus pais idosos, meus filhos, meus 7 cachorros e 15 gatos. Então, o princípio de não roubar também, ele favorece esse princípio de previsibilidade. As escrituras também vão incentivar muito que se faça caridade, que é um jeito de se distribuir a riqueza, né? As escrituras vão incentivar 3 tipos diferentes de caridade.
O ideal é que você faça os 3, como diz assim, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Se a cesta cair, você perde todos, né? Então as escrituras vão dizer para você fazer a caridade direta para a pessoa beneficiada, fazer caridade através dos líderes espirituais e a caridade através do governo. Hoje a gente não usa esse termo para governo, né? A gente chama geralmente de justiça social, coisas assim. Mas nas escrituras se chamava essas 3 coisas todas de caridade. E aí cada uma vai ter suas vantagens e desvantagens. Então é bom se fazer as 3. Por exemplo, se você faz a caridade direto para a pessoa, isso tem a vantagem de que você se sensibiliza com ela, você conhece o problema dela e você vê o seu dinheiro indo embora. Então há um princípio assim de você perder alguma coisa conscientemente. Você tinha R$100, dá R$100 para ajudar a pessoa, você vê esses R$100 indo embora. Por exemplo, na caridade através do governo, você não vê o dinheiro indo embora. Porque vai pelo imposto, né? Você comprou um celular, aí 40% mais ou menos é imposto. Dá vontade até de rir, né? De todo imposto. Você pagou R$1.000 no celular, o governo pegou 400, e esses 400 ele ajudou alguém que a casa desabou numa tragédia. Então você não viu esse dinheiro saindo, você não viu chegando na pessoa, e se você pudesse deixar de dar esse dinheiro, você provavelmente não daria. Então essa caridade feita por meio de uma burocracia, através de um dinheiro que é tirado de você sem que você perceba, isso não gera assim, um sentimento de espontaneidade, então tem essa desvantagem, né? Mas tem uma vantagem que é que a caridade acontece, por exemplo. Se for esperar as pessoas serem espontâneas, geralmente elas não dão nada. É muito raro alguém dar 40% de caridade do seu salário espontaneamente. Mas no imposto que ela não está vendo, ela faz isso, né? Ela sustenta o SUS, sustenta escolas públicas, sustenta tudo. Mas aí, então, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Através do governo tem algumas desvantagens, por exemplo, que a burocracia vai comendo esse dinheiro, a burocracia facilita roubo, a pessoa que entrega essa caridade, ela não está perdendo dinheiro, ela não está dando dinheiro para quem recebe, ela está sendo remunerada para fazer aquele serviço, então ela não está desenvolvendo virtudes, na verdade, ela busca o interesse pessoal dela ao prestar assistência ao governo, então tem todos esses lados ruins. Mas tem o lado... tudo tem 2 lados. Por exemplo, a caridade direta e espontânea, ela tem a desvantagem que geralmente você não consegue fazê-la a longo prazo, você não consegue cuidar da saúde de alguém, o câncer da pessoa do começo ao fim. Isso precisa ter uma estrutura consolidada, né? Ou educar uma criança dos 5 aos 18 anos, a escola pública faz isso. Mas você acompanhar uma mesma pessoa dos 5 aos 18 anos com caridade, geralmente isso não acontece. Então, a caridade individual geralmente não resolve problemas estruturais, problemas de longo prazo, o que exige uma equipe completa, como uma equipe médica. Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens. As escrituras falam, faça os 3. Pague seus impostos, você participa da assistência social do governo para viúvas, órfãos, não sei o quê. Faça caridade direta, que você desenvolve a espontaneidade, o contato direto. E tem uma terceira caridade, que é a religiosa, que nessa cultura se dava para os brahmanas, que eram os líderes espirituais, e aí eles convertiam isso em benefícios públicos, como educação espiritual principalmente, construção de templos, onde as pessoas iam ser educadas, poderem estar num ambiente bonito, limpo, harmonioso, tudo gratuito. Eles transformavam isso em projetos de distribuição de alimento gratuito. Então por que eu estou falando disso de não roubar? Isso é interessante. Porque nas Escrituras fala que Deus manda a gente fazer caridade. E Deus é o proprietário de tudo. Então, se Deus manda você fazer caridade e você não faz caridade, tecnicamente você está roubando a propriedade de Deus. Porque você está usando a propriedade de Deus da forma contrária que ele esperava. Se você pega as riquezas, pega o dinheiro e usa tudo para dar prazer para si mesmo, na verdade, esse dinheiro que você está usando para dar prazer a si mesmo não é seu. Você está roubando, porque Deus é o proprietário de tudo. Então, as Escrituras têm esse conceito de Deus proprietário de tudo. Então, o que você tem que usar de acordo com a vontade de Deus. E Deus quer que nós sejamos caridosos. Ele pede isso. É mais ou menos assim que o nosso dinheiro não é nosso. É como se nós tivéssemos uma tutela de Deus. Assim, nós estamos gerenciando o dinheiro de um terceiro. Existe isso, né? Na nossa justiça, o conceito de tutela. Você cuida do dinheiro de um idoso, né? Em nome dele. Mas você tem que prestar contas para o idoso.
e para o governo se você está gastando do jeito que é para o benefício do idoso. Então, nosso dinheiro, em última instância, é do dinheiro de Deus. Aí, em última instância, nós temos que justificar. Eu estou usando o dinheiro do jeito que Deus queria? Deus é compaixão, Deus é misericordioso. Eu estou usando da maneira apropriada? Se não, enquadra em roubo. É sutil assim, faz uma volta, mas eu acho que faz sentido. Quarto yama, brahmacharya. Brahmacharya é uma palavra que não tem tradução. Ela literalmente significa ter um comportamento espiritual, comportar-se como espírito, que Brahman significa espírito e chara é como no português caráter. Então, ter um caráter espiritual, buscar coisas espirituais. Mas, assim, fugindo da literalidade, Brahmacharya significa respeitar o corpo do outro, sexualmente. Então, os princípios são não agredir o corpo, não mentir, não roubar e não, digamos, não assediar, não violentar, algo assim. Esse próximo. Então, uma coisa interessante é que a palavra em sânscrito para sexo, ela já indica um conceito de não violência. A palavra sexo em sânscrito significa mituni bhava. Mituni chegou em português como mútuo, para dois, né? E bhava significa êxtase, ou prazer, arrebatamento, ou mais diretamente orgasmo, né? Bhava pode significar isso. Tão tranquilo falar isso, porque sempre tem uma criança na plateia, eu fico inventando palavras, assim. Hoje não tem nenhuma criança. Tem as crianças morando aqui, eu sempre invento umas palavras, assim, que elas, dá para ver que elas não estão entendendo. Mas é isso, mituni bhava significa isso, prazer mútuo. Então, em português a gente tem que falar, por exemplo, sexo consensual, né? As duas partes consentiram e é bom para as duas partes. Mas em sânscrito não, a palavra sexo já significa sexo consensual. Significa prazer para os dois. Os dois têm que estar agradados. Já está na etimologia da palavra. Então esse é o princípio mínimo, né, da conduta sexual, é a mutualidade, a consensualidade, e aparece já na própria palavra. As consequências de quando isso é violado são muito terríveis. Teve alguns suicídios assim de artistas que eu gostava, assim, acompanhei, e alguns eram que eles tinham sido violentados na infância, na adolescência e não aguentavam isso. Tinha um artista que eu gostava muito da adolescência, que era o Chester, acho que o nome era Chester, vocalista do Linkin Park, não é da época de vocês. Tô brincando. E ele era alcoólatra. E ele falou que ele era alcoólatra porque ele tinha sido violentado sexualmente na infância. Então imagina, uma violência sexual conduziu ao alcoolismo e o alcoolismo levou ao suicídio. Então, assim, a não violência sexual é imprescindível. Teve também um caso na Holanda, que foi o primeiro suicídio assistido, né, eutanásia, de uma menor de idade. Que geralmente nos países que tem eutanásia, que você pode escolher suicidar, com suicídio assistido, tem que esperar uma certa idade que o seu cérebro está totalmente formado. Eles determinaram alguns princípios, geralmente é em torno de 25 anos, ou coisa assim. E aí teve a primeira vez que eles liberaram para uma menina de 17. E aí o caso dela era de abuso sexual assim, de longo prazo, assim, contínuo. E aí isso causou uma perturbação mental assim, insustentável. Tem um termo técnico. Dor psicológica insuportável. Dor emocional insuportável, mas tem um termo assim, que parece mais científico do que isso, mas quer dizer isso. E ela foi o primeiro caso assim, de eutanásia de uma menor de 18 anos. Então, realmente respeitar o corpo do outro é um princípio de não violência assim, fundamental. Por último, mas não menos importante, parece a pratigraha. Interessante que esse último é o mais abstrato. Então, os yamas e niyamas, eles conduzem do mais grosseiro para o mais abstrato. Então, o mais grosseiro é matar alguém, né? Dando uma chance aqui para o nosso amigo Patanjali, que está dizendo que estudo é universal, é muito parecido com os 10 mandamentos, né? Então, acho que ele acertou. Porque lá na Palestina, que ninguém conheceu ele, estavam falando a mesma coisa, né?
O primeiro yama dele é não violência, o primeiro mandamento é não matarás. Tem não roubarás, não desejará a mulher do próximo. Tem 2 sexuais, né? Os 10 mandamentos. Não cobiçar a mulher do próximo. Hã? Perdão? Não adulterar? Acho que sim. Que eu lembro que o pastor estava explicando que era curioso, que 10 mandamentos tinham 2 que eram etapas de um mesmo. Um era não desejar e o outro era não concretizar isso, né? Ele falou que parecia que era algo bem importante para dividir em 2 partes. Então, não roubar aparece, não desejar a mulher do próximo, não adulterar. Aquele falou, sátira, veracidade, tem não fazer falso testemunho, né? Os 10 mandamentos. Não fazer falso testemunho é não mentir. Então, acho que o Patanjali ganhou, né? Passou na prova. Ele falou que era universal, e parece que é mesmo. E o último, ele coloca uma coisa mais sutil. Não é assim uma regra, você entende, um contexto imediato. Ele coloca a pratigraha. A pratigraha é difícil de traduzir. Geralmente se traduz, eu acho, como não cobiçar. Mas a etimologia é mais interessante do que isso. A palavra graha, a pratigraha, graha chegou em inglês como grasp, que é pegar ou agarrar. Prati significa tudo, ou tudo que está em volta. Prati chegou em grego como peri, como em perímetro. Perímetro, assim, a parte do entorno, esse pari, né, as coisas em volta. E o A, vocês já sabem o que é o A em sânscrito? Negação. Então, a pratigraha significa não querer pegar tudo que está ao seu redor. Literalmente é isso. Então, a pratigraha mais ou menos pode ser traduzido como foco. Assim, você vai se apegar ao que deve ser apegado e se desapegar do que se deve se desapegar. Uma tradução ruim que dão para pratigraha é desapego. Mas não é desapego, é não se apegar a tudo. Então, você vai escolher se apegar a alguma coisa. Que a cobiça já é um apego desordenado, né? Já é mais interessante. Mas é interessante que a pratigraha é não se apegar a tudo, que significa que você deve se apegar a algumas coisas. O apego ele é bom de algumas maneiras. O exemplo que eu sempre dou é do apego que uma mãe tem pelo recém-nascido. Se uma mãe se desapegar de um recém-nascido, ele vai morrer. Porque o bebê humano é ridículo e patético, né? Ele não sabe firmar o pescoço. Eu já vi um vídeo de uma girafa nascendo, com o pescoço daquele tamanho, ela já cai em pé assim, já levanta o pescoço e sai andando, meio torto assim, mas sai andando, né? Ser humano, você tentar, recém-nascido, você tentar botar ele em pé, coitado. Parece um saco de fubá, um negócio horroroso, né? E o pescoço, assim, solta o pescoço para trás, ele não sabe virar na cama. Fica um tempão, lembro, meu segundo filho custou a rolar na cama, não sabia rolar. Aí tinha que ficar segurando a coxa dele aqui embaixo, ficar olhando pra cara dele, aí ele virou assim, caiu assim. Com 6 meses para rolar. Já outros animais, assim, a tartaruga nem vê os filhotes, né? Ela bota o ovo lá na praia. Vai e vença, né? Nem nasce assim, tem que passar pelos banhos, atravessar a rua, achar um mar. É assim. Agora, ser humano não, ser humano, bicho esquisito. E a gente leva uns 2 anos para virar humano mesmo, né? Depois sai do ventre. Alguns consideram que o humano é humano mesmo quando desenvolve a linguagem, né? O córtex pré-frontal. E até os 2 anos é bem um bicho, assim. Então demora muito. A gente demora muito a se desenvolver. E aí o que garante a nossa vida? O apego que a mãe tem pelo filho. Que a mãe quer sentir o cheiro, quer perto, coloca no peito e na barriga ela tem medo que ele morre ali dentro, um monte de cuidado. Faz ultrassom, depois faz morfológico, depois faz não sei o quê. E aí quando nasce, coloca no peito e fica irritada. Nossos filhotinhos aqui, quando estão com as mães de animais, ficam extremamente violentos em proteger os filhos. Que tem uns quero-quero. Nossa senhora, chega perto do ovo do quero-quero e mata todo mundo. Por quê? Porque ele está apegado. E esse apego é bom, assim, foi Deus que criou o apego da mãe pelo filho. Colocou aquele cheiro ali, essa ideia de que ele é fofinho, de que eu morreria por ele. Isso é um apego, mas é um apego focado. Agora, o moleque cresceu, tá com barba na cara, foi morar lá na Alemanha, arrumou um emprego, quando você telefona para ele, ele atende assim, oi,
Não... Hã? Quando atende. Aí, se uma mãe dedicar a esse filho o mesmo grau de apego que ela dedicava a ele quando ele tinha 1 mês, vai dar errado. Então, a pratigraha é isso, é um desapego ou apego em que você está no controle dele. Você consegue decidir. Agora é a hora de eu me apegar a isso, agora é a hora de eu me desapegar. Ou, por exemplo, a morte, né? Morreu, você manteve o apego a alguém que morreu. O mesmo que você tinha quando ele estava vivo com 1 mês, não vai dar certo. Sua saúde mental vai para o lixo. Então, a pratigraha, não se apegar a tudo, significa eu estou no controle de onde eu invisto minha energia, de onde eu invisto meu tempo. Eu consigo colocar e recolher deliberadamente. Eu consigo fazer isso. Isso é bem bom. Isso é fundamental para a gente não enlouquecer. Ele é bem mais sutil do que os outros, né? Não parece uma lei. Os outros parecem uma lei, né? Não causar lesão corporal grave. Esse não é. Não se apegar a tudo. Então ele deixou assim algo mais sutil, mais reflexivo para o final. Né? Eu gosto bem desses yamas e niyamas, acho eles bem construídos. E os outros parecem que são mais em relação à proteção até do outro, né? E essa é uma autoproteção, que à medida que você tem essa coisa de saber agarrar na hora certa, largar. É verdade. É uma autoproteção mais que para outra pessoa. Eu também penso nisso mais como uma autoproteção. Talvez ele queira já ter deixado isso para introduzir os próximos 5, porque os próximos 5 é mais envolvido um cuidado pessoal mesmo. É uma ética é o que você faz quando você está sozinho. Esses são o que você faz quando você está em grupo. Os próximos talvez esse já esteja ali numa passagem para esse próximo tema. Interessante sua visão. Então é isso, vocês são muito atenciosos, muito legais. Obrigado por isso. Felizes. Pode ser crianças. É verdade. As crianças ficam bem felizes com o espaço de Vraj. Muito espaço para gastar energia. Então é isso. Amanhã, no mesmo Hari local, no mesmo Hari horário. Não, amanhã a gente retoma eles, tá? Obrigado. Obrigado pela atenção. São 5h32. Vem pegar na recepção a pulseira. Pergunta filosófica transcendental? Pegar na recepção essa pulseira? Ah, sim, a pulseira pretinha. Posso que é difícil. Deixa eu falar, o tempo é de 18 ou 18h30? É 18. 18, né? 18. Porque já foi 18h30, deve ser por isso. Já. Porque eu lembro, em algum momento eu vi 18h30. Sim. Tchau, muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais. A questão de Sátia e esses termos, né, dos 8 passos, me lembrou uma questão que me veio. Aí eu lembro uma vez perguntando até para o Gurudev, ele falou assim, nossa, a gente vai ter que ficar a tarde inteira conversando. Eu falei, não, Gurudev, a resposta eu acho que é simples. Quando a gente lembra, por exemplo, de Yudhishthira, né, naquele momento do jogo de dados lá, em que ele bota geral, né, na roda ali, no jogo, né. E aí você percebe que ele tem esse princípio muito forte de Sátia com ele, né, da veracidade e da justiça, né, com ele. Então, mas ele acabou se perdendo em meio a esse apego à justiça, né? O Mahabharata é isso. É como os princípios geralmente são bons, podem ser ruins em algum contexto. Essa é a grande lição que o Mahabharata quer trazer. E aí eu fiquei perguntando isso, né, de falando de Sátia aqui, né? Nesse caso, então, ele falhou por algum momento, né? Claro, Krishna, né? Para ter isso da vida, né? É claro que a gente sabe como devoto disso, né? Então,
Então, mas nesse caso, ele falhou exatamente em não ter esse cuidado dessa precedência de cada princípio, né? Sim, é escrito que na hora da morte dele, ele tem que ver o inferno rapidamente, para depois os planos celestiais, porque ele não. Por conta dessa Porque ele seguiu falha, o vamos dizer princípio de assim. veracidade errado. Ele seguiu o Dharma só por seguir. Ele não seguiu o Dharma pensando no fruto que daria. Esse foi o erro Acabou que dele. ele se tornou orgulhoso por Pela desfácio. Ah, sim, é. Ele era veraz pelo orgulho de ser veraz. É. Na vaidade de ser veraz. Tem Ah, esse então detalhe. tá vendo? A resposta era fácil. Ah, então é isso mesmo. Então foi isso que eu pensei. Eu pensei, gente, será que foi por conta da questão do orgulho dele? Ele chegou de considerar tanta verdade que ele ficou cego pelo orgulho e pela verdade. É, a verdade virou um ídolo dele. Legal, é isso mesmo. Então também a interpretação não foi incorreta, não. Muito legal o Mahabharata, né? Nossa, Ele é muito profundo. muito A profundo. profundidade dele é essa. E é muito legal porque a Como a gente vida vê é a complexa. nossa humanidade ali, né, na Mahabharata. Você vê assim, cara, se você se vê em todo mundo ali, né? Desde os demoníacos, você vê aspectos seus, assim, muito escrachados, assim, né? Você fala assim, caramba, eu tenho que me atentar a esses princípios. Os personagens são complexos, né? São assim, É. muitas camadas. Olha, é fantástico aquilo, né? É muito legal mesmo, não. Mas você está lendo o livro, né? Você está vendo aquela série. Não, eu já li o né? livro, agora eu tô vendo a série. Cuidado com essa série, sabe? Tem um monte de coisa. Não, eu vi, tem um monte de coisa lá que, nossa. Krishna bobão, às vezes. Tem umas coisas lá que é meio. Dá pra ver. É, Já tá mas foi vacinado, uma né? coisa que foi legal isso, de eu ter já lido a Bhagavad Gita antes, de ter lido Mahabharata antes, Vamos pra jogar ver. Pra ver que bom. a série. Porque realmente quem vê ali, por exemplo, quando tá chegando lá no aí acaba confundindo muita coisa. Honrar a veracidade, depois a gente vai lá. Vai lá.